Se você acompanha os canais da Autosport, já deve saber que o Renault Kardian é o grande vencedor do carro do ano 2025, a maior e mais importante premiação da indústria automotiva brasileira. Aliás, essa é a primeira vez que a Renault e uma fabricante francesa vence o prêmio. E hoje eu estou aqui justamente para explicar os motivos que fizeram isso acontecer. Mas antes, já sabe, né? Se inscreve no canal da Autosport e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo aparecer por aqui. Eu vou começar explicando os critérios do carro do ano. O primeiro deles é que a categoria principal só aceita carros com preços de até R$200 mil. Outro ponto importante é que os carros precisam ter sido lançados ou ter recebido mudanças significativas nesse ano. E não valem só versões, precisa ser o portfólio inteiro. Depois, os modelos são selecionados e os 20 jurados fazem uma votação para definir os finalistas. E só um modelo por marca pode ser classificado. Em resumo, essas são as principais regras, mas eu vou deixar na descrição o regulamento completo. E foi assim que BYD Dolphin Mini, Citroën Basalt, Hyundai Creta, Peugeot 2008 e Renault Kardian chegaram aos finalistas do carro do ano 2025. Mas o que fez o francês se destacar? É hora de descobrir. Um dos pontos importantes na cédula de votação é justamente o estilo, e aí com certeza o Renault Kardian pontuou bem. Isso porque o design dele é bem diferente, chama a atenção e também é totalmente diferente dos outros carros já vendidos pela Renault no Brasil. O conjunto de iluminação é dividido em duas partes. O DRL fica aqui, posicionado perto do capô, já os faróis de LED ficam no para-choque. E o Kardian também é o primeiro veículo nacional a usar o novo logo da Renault, que fica bem aqui centralizado. Na lateral, as rodas podem ser de ferro de 16 polegadas ou então como essa aqui de 17 polegadas diamantada e escurecida. Isso porque nós estamos com a versão topo de linha Premier Edition. E com isso, o carro também fica em duas cores, nesse caso um laranja com o teto preto. Na traseira, as lanternas são divididas, a assinatura Kardian aparece bem no centro do porta-malas e as linhas também são bem marcadas. Depois da chuva, vamos ao próximo ponto de votação, que é o espaço. O Renault Kardian tem 4,12 metros de comprimento, já o porta-malas tem capacidade para 358 litros. Para comparar, é menor do que o porta-malas do Nivus, por exemplo, que tem 415 litros de capacidade. No Fiat Pulse, a medição é diferente e feita por litros de água. E aí, nesse caso, o resultado é de 370 litros. Se a gente medir o Kardian nesse mesmo formato, o número sobe para 410 litros. Então, o porta-malas é sim um ponto bem positivo. Agora vamos falar de espaço interno. O espaço interno do Kardian não é um grande destaque, mas os 2,60 metros de entre-eixos garantem mais conforto aqui do que nos rivais. Eu tenho 1,66 metro de altura e o espaço para as pernas é bem razoável, mas obviamente pessoas mais altas podem passar um pouco mais de perrengue aqui. O que ninguém pode reclamar é do espaço para a cabeça, porque eu tenho uma distância muito boa de mais de um palmo. Quem senta aqui no meio pode se incomodar um pouco porque o assoalho não é totalmente plano, mas também não fica tão desconfortável porque ele não é tão alto igual o dos outros carros. Então eu diria que dá sim para 3 pessoas sentarem aqui. E agora falando um pouco de conveniência, que é outro ponto de votação, o Kardian não tem saída de ar-condicionado aqui na segunda fileira, o que é um pouco ruim. Pelo menos tem 2 entradas USB, mas as duas também são do tipo C. Então quem tem um celular aí um pouco mais antigo vai precisar de um adaptador para conseguir carregar o smartphone. Bom, como vocês podem ver, a chuva não nos deu uma trégua, então a gente teve que mudar um pouquinho a gravação e vamos gravar de GoPro dentro do carro. Vai mudar um pouquinho, mas o vídeo vai ficar bom de qualquer jeito. E eu tô aqui agora sentado no banco do motorista e a primeira coisa que eu vou falar é da central multimídia. Ela tem 8 polegadas e conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de fio. O funcionamento é bem intuitivo, não tem muito para onde correr e eu acho que isso até é um ponto que atrapalha, porque o software não é tão atualizado assim. Eu acho que a central multimídia é aí um ponto negativo do Kardian, poderia ser até um pouco maior, com um funcionamento um pouco melhor também. Mais para baixo o ar-condicionado é digital, mas com botões físicos. Botões não, né? A gente consegue aqui é só girar para aumentar a temperatura, a velocidade e até para onde a gente quer
que vá o ar, né? E isso é muito bom para ergonomia, porque enquanto a gente está dirigindo, dá para mudar aqui o ar-condicionado sem nem olhar, né? Então é um ponto positivo aí para a segurança do Kardian. E o ar-condicionado digital está disponível desde a versão de entrada do Kardian. O carregador de celular por indução só aparece aí na versão mais cara, mas a gente também tem duas entradas USB aqui na frente. Uma é do tipo C e outra normal para deixar todo mundo feliz. Já o painel de instrumentos, que é a telinha que fica bem na frente do motorista, tem 7 polegadas, também é digital e é um pouco personalizável. Então a gente consegue ver aí velocidade, consumo, autonomia e até a pressão dos pneus. Ela me desagrada um pouquinho porque a qualidade também é parecida com a da central multimídia, então na minha opinião ela poderia ser um pouquinho melhor. E não dá para dizer que o volante não é multifuncional, porque nós temos sim alguns botões, mas eles servem só para coisas específicas do carro, né, de configurações do carro mesmo. Se a gente quiser aumentar o volume, trocar de música, esse comando é feito aqui pelo satélite que fica na coluna de direção. E aí, para mim, é outro ponto negativo do Kardian, porque isso aqui tá um pouco ultrapassado já, né? Por outro lado, o que nos ajuda a achar uma boa posição para dirigir é que o volante tem ajuste de altura e de profundidade. Então, basta, né, mexer aqui. Só que como vocês viram, assim que a gente destrava, ele simplesmente cai. E aí é outra coisa ruim, mas isso aqui também não é uma coisa que a gente não pode falar, porque não fica mexendo o tempo todo na altura e na profundidade do volante. E aí é um pouquinho pesado, só segurar e ajustar. Agora falando de acabamento, que também é um ponto avaliado pelos jurados do carro do ano, o Kardian melhorou muito, né? Ele tá muito melhor do que a maioria dos carros da Renault. A gente ainda tem na cabine muito plástico duro, mas a Renault tomou o cuidado de colocar aqui um acabamento em black piano, um soft touch no painel, isso só na versão mais cara. E ficou bem legal, temos também costuras laranjas. Os bancos são de tecido, mas trazem essa mesma tonalidade laranja, o que dá um charme extra. Então, ainda que o Kardian não tenha o melhor acabamento do mundo, ele é melhor aí que o do Nivus, por exemplo, que é mais caro e é bem bacana. O câmbio, que é automatizado de dupla embreagem e de 6 marchas, tem uma manopla muito legal, porque é só uma hastezinha. Então, para colocar a ré, basta puxar para frente e para dirigir, só puxar para trás. Então, enquanto a gente está fazendo manobra, é muito bom, é muito fácil, só colocar para frente e para trás e vai rápido. E uma coisa muito legal e que eu acho que merece realmente um grande destaque aqui é que desde a versão Tecno, que é aí a intermediária, o Kardian traz freio de estacionamento eletrônico. E é uma coisa muito difícil de encontrar nesse setor e eu acho que deixa o carro muito mais clean e deixa muito mais elegante, mais chique do que ele já é. Então, se a gente considerar aí os preços, né, o posicionamento do Kardian, esse é um equipamento que nem deveria estar aqui, nem é tão obrigatório assim, mas ele tá e faz bastante diferença, na minha opinião. Fora isso, a lista de equipamentos do Kardian também é muito boa desde a versão de entrada. Nós temos airbags laterais e de cortinas, controle de partida em rampa, controlador e limitador de velocidade, câmera de ré que poderia ter um acabamento melhor e sensores de estacionamento. Só que na versão mais cara, que é essa aqui que a gente está dirigindo, a Premier Edition, tem ainda frenagem automática de emergência, controlador de velocidade adaptativo e alerta de ponto cego e de distância segura. Então dá para imaginar que os jurados deram notas boas no quesito segurança. Dito isso, bora dirigir? Bom, e hoje a gente vai fazer o onboard com chuva mesmo, porque ela não deu trégua. E agora vamos falar de um ponto importante, né? Porque para vencer o carro do ano também, obviamente, é preciso ter notas boas em motorização, consumo, desempenho. E aí, nesse caso, o Renault Kardian é equipado em todas as versões com motor 1.0 TCE. Ele é Turbo Flex e com injeção direta de combustível. São 125 cavalos de potência com etanol, né? Então essa é a potência máxima do carro. E também 22,4 kgfm de torque, e aí isso com qualquer combustível. Ainda que a potência fique abaixo do Nivus e do Pulse, né, que são os principais concorrentes, esse torque
ele é o maior do mercado brasileiro entre os motores 1.0 turbo de 3 cilindros. Então é aí um ponto bem positivo do motor, que aliás também venceu a categoria de motor do ano a combustão do carro do ano. Bom, como eu já falei, a caixa é automatizada EDC, né? A caixa de câmbio. É um câmbio que já deu problema anteriormente, até em outros carros da Renault e também em outros carros do Brasil, mas nesse caso as embreagens são banhadas a óleo, então não é uma caixa seca, e aí é diferente, né, daquela antiga que deu problema e que é aí alvo de várias críticas das pessoas. E aí nesse caso a manutenção preventiva é feita como um automático convencional, né, sem muitos problemas. Ainda assim, quem preferir pode também escolher o Kardian com câmbio manual de 6 marchas. Essa versão foi lançada recentemente, né? Primeiro chegaram as versões só com câmbio automático, que é a que a gente está dirigindo, lembrando que estamos com a Premier Edition, que é a topo de linha, e aí nesse caso temos apenas a opção de câmbio automático. Com esse conjunto, o Kardian é até ágil, né? Não é uma coisa que a gente pode reclamar. Segundo os nossos testes que foram feitos no Rota 127 Campos de Provas, a aceleração de 0 a 100 km por hora foi feita em 10,4 segundos. O número é igual ao do Nivus com gasolina, mas o Pulse é um pouco mais rápido, né? Ainda assim, 10,4 segundos está longe de ser um tempo ruim. É um número bem aceitável para a categoria. Também elogiei isso no teste que a gente fez com o Nivus. E no Kardian é a mesma situação. Outro ponto interessante do Kardian é também a vibração, né, e o ruído. Não dá para dizer que não tem, mas ele é bem menor do que em muitos carros que a gente vê por aí, menor do que o do Pulse, por exemplo, porque a Renault colocou uma manta acústica dentro do capô. Então a gente consegue escutar, consegue sentir, mas essa aí foi uma das soluções para melhorar nesse quesito, né? Já a suspensão tem um acerto um pouco mais rígido do que os rivais, e aí a gente acaba sentindo um pouco mais, né, justamente por ser mais rígido, quando a gente passa em asfaltos irregulares e buracos, enfim. Não é nada que desagrada tanto, e ainda assim chega a ser um ponto positivo, porque se a gente comparar com o Duster, por exemplo, foi uma evolução bem grande, né? O carro está bem mais confortável do que o Duster. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho de consumo, porque, obviamente, como eu já disse, esse também é um ponto de votação, né? É um ponto importante para vencer o carro do ano. E também é um dos pontos mais fortes aí do Kardian. Ele, com gasolina, faz 13,1 km por litro na cidade e 13,9 na estrada. Eu vou deixar na tela os números com etanol. E eles vão me ajudar a provar que o Kardian é um dos carros mais econômicos aí da categoria. E a gente também fez médias de 11,6 km por litro nos nossos testes, e aí nesse caso com etanol. Mas enfim, é uma marca muito boa e faz deles mais econômico aí que Pulse e Nivus, que, como eu já falei, são os principais rivais. Bom, o Kardian chegou às lojas em março e é fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná. Além de tudo isso que eu falei, ele também estreia a plataforma RGMP, que será responsável pelos primeiros carros híbridos da francesa. O conjunto também traz câmbio e motor inéditos. Portanto, o Kardian realmente marca uma nova era da Renault no Brasil, e isso é sim impactante. Fora isso, o Kardian ainda tem um bom custo-benefício. O SUV parte de R$ 106.990 e chega a custar R$ 138.990 na versão mais cara. Considerando os equipamentos e tudo que entrega, o valor é bem justo, em comparação com os rivais. Juntando todas as avaliações que eu disse e também as notas de 0 a 10 de todos os jurados, o Renault Kardian é que foi escolhido como carro do ano 2025. Mas e você? Concorda com isso ou votaria em outro finalista? Deixa sua opinião nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo e de compartilhar ele com um amigo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo teste. Tchau!